Você sabia que escolher o regime tributário errado pode fazer a sua startup perder muito dinheiro? Pois é, a escolha do regime tributário impacta diretamente no seu caixa, nas burocracias do dia a dia e até mesmo no crescimento do seu negócio. Fala pessoal, Leonardo Machado da Startup Hero aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre quais são os regimes tributários que existem aqui no Brasil, como pagar menos impostos de forma legal e qual que é o melhor regime tributário para você escolher para a sua startup. E antes de mais nada, a gente precisa entender quais que são as opções. No Brasil, temos 3 regimes principais: o Simples Nacional, Lucro Presumido e o Lucro Real. E cada um deles tem características, vantagens e desvantagens que podem impactar as startups. Nesse vídeo, ainda não estamos levando em consideração os novos regimes tributários que ainda estão em discussão aqui no Brasil. E vamos começar falando do regime de impostos mais popular dentre as startups e as PMEs, o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é o mais comum para pequenas empresas. Como o nome já diz, esse é o regime de tributação mais simples. Ele é feito para micros e pequenas empresas, com o intuito de simplificar a apuração dos impostos e diminuir a quantidade de burocracia. Além disso, as alíquotas tendem a ser mais baixas, variando conforme o faturamento anual da sua empresa. Nesse regime, de acordo com a sua área de atuação, você vai se encaixar dentro de 5 tabelas de tributação e vai pagando cada vez mais imposto conforme o faturamento da sua empresa cresce. Dentre as principais características desse regime, ele serve para empresas com receita anual de até 4,8 milhões de reais, tem menos burocracia e uma tributação unificada em uma única guia, que facilita bastante nessa questão de tempo que você gasta por mês para pagar impostos e burocracias. Algumas das vantagens para startups são redução da carga tributária no início, é ideal para startups que ainda não faturam muito e possui menos burocracias. Já quanto às desvantagens, algumas atividades de startups, como o desenvolvimento de software, podem ter uma tributação maior dentro do Simples Nacional em relação a outro regime como o lucro presumido. Outra desvantagem é que conforme a empresa chega em faixas de faturamento altas, a partir dos 3, 4 milhões de faturamento, as alíquotas começam a ficar bem altas. Uma outra desvantagem é que a empresa paga o imposto completo mesmo se ela tiver prejuízo, visto que o imposto é calculado com base no faturamento. Um resumo do Simples Nacional: se a sua startup ainda está no começo e fatura pouco, o Simples Nacional com certeza vai ser a melhor opção para você. Agora vamos falar mais do lucro presumido. Nesse regime, os impostos são calculados sob uma presunção de lucro. Ou seja, a Receita Federal assume que a sua empresa tem um determinado lucro com base no seu segmento e no seu faturamento anual, independente de qual que tenha sido seu lucro real. Agora falando sobre algumas características desse regime. Ele serve para empresas com receita anual de até 78 milhões de reais. Os percentuais fixos para a presunção de lucro variam de 8% a 32%, dependendo do seu tipo de atividade. E além dos impostos sobre a presunção de lucro, existem também alguns impostos que incidem sobre o faturamento, como PIS, COFINS, ISS, ICMS. Agora falando das vantagens que esse regime pode ter para startups. Primeiro, que pode ser mais vantajoso que o Simples Nacional para empresas de tecnologia que possuem margens altas. Já em relação a desvantagens, a primeira delas é que caso a sua startup tenha um lucro menor do que a sua presunção, você ainda vai pagar imposto como se estivesse lucrando mais. Uma outra desvantagem é que a empresa paga o imposto completo mesmo se ela tiver prejuízo, visto que o imposto é calculado com base no faturamento. Um resuminho: o lucro presumido pode ser ideal para empresas de tecnologia com margens altas e um crescimento mais acelerado. Agora, antes de eu falar do último regime de tributação, eu aproveito para convidar você para seguir o canal da Startup Hero. Aqui a gente dá dicas práticas para você criar e gerenciar uma startup no Brasil da melhor forma, e a gente está postando vídeos semanalmente. Bom, agora o terceiro e último regime de tributação é o lucro real, uma opção para startups em crescimento e com margens baixas. No lucro real, a tributação é feita exclusivamente sobre o lucro efetivo da empresa. Algumas das características desse regime é que ele é obrigatório para empresas com receita superior a 78 milhões de reais anuais. A alíquota do IRPJ e CSLL é aplicada sobre o lucro líquido diretamente. E apesar do seu nome, assim como no lucro presumido, existem também alguns impostos que incidem sobre o faturamento e não o lucro, como é o caso do PIS, COFINS, ISS e ICMS. Agora falando de algumas vantagens para startups. Se a sua empresa possui margens mais baixas do que a presunção de lucro do setor no regime do lucro presumido, pode ser que o lucro real seja mais vantajoso para a sua empresa. Um outro benefício é que você consegue gerar benefícios fiscais para quem tem prejuízo contábil, porque o imposto ele é ou reduzido ou zerado em outros anos,
caso você tenha tido prejuízo nos anos anteriores. Já em relação às desvantagens, é que esse é um regime que dá mais trabalho, né? Existe mais burocracia e necessidade de um contador experiente, que acaba sendo mais caro. Uma outra desvantagem é que você vai ter um maior custo de administrativo, visto que você precisa ter um maior controle das suas receitas e despesas para que a contabilização seja feita corretamente. Resumindo, o lucro real é mais indicado para startups de grande porte e que possuem margens bem comprimidas. Vale comparar uma simulação com o regime do lucro presumido e ver qual que vale mais a pena. Bom, como que eu escolho o melhor regime para minha startup? Cada caso é um caso. Por isso, vou dar algumas dicas práticas para você escolher o seu regime de forma correta. A primeira delas é avalie o seu faturamento atual e futuro. Se você começou agora, está faturando nada ou muito pouco, o Simples Nacional com certeza vai ser o ideal para você e nem precisa pensar muito, só vai. No seu primeiro ano de operação, o seu foco precisa ser validar o produto e conseguir seus primeiros clientes, e não batalhar por centavos em busca do melhor regime tributário, visto que o lucro presumido ou o lucro real aumentam muito a burocracia que a empresa precisa lidar. A segunda dica é verifique as suas margens de lucro e consulte o seu contador. Caso você esteja optando entre o lucro real ou o lucro presumido, você precisa fazer uma comparação de cenários. Se a sua empresa possui margens melhores do que a presunção de lucro para empresas do seu setor, é muito provável que o lucro presumido vai ser a melhor escolha para a sua empresa. Escolher o regime tributário certo pode economizar muito dinheiro e evitar bastante dor de cabeça com o fisco. Você pode migrar de regime tributário apenas uma vez por ano, então faça uma escolha sábia. Aproveita e convido você para ver o vídeo que eu fiz na semana passada. Vale a pena pagar impostos na sua startup? Nesse vídeo eu dou uma opinião meio polêmica e eu queria ver o que você acha. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e um comentário dizendo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.